E chega mais para mais um Pod Café, mais um episódio. Hoje tá muito especial, gente, muito bacana. Hoje eu tô aqui com a Fabi Lopes. Fabi, muito obrigada por ter topado. Gente, hoje a gente vai falar, na última semana, né, do Outubro Rosa, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de mama. A Fabi tem uma história muito emocionante para compartilhar com a gente. E Fabi, se apresenta para o pessoal te conhecer melhor, quem não te conhece. Obrigada, primeiramente, Érica, pela oportunidade, né? Eu sou Fabiana, sou enfermeira de formação e um pouquinho, assim, já para falar um pouco da minha história, né? Voltada para o câncer de mama, né? Mas eu gosto de começar falando um pouquinho de mim como enfermeira também. Sim, claro. Né? Porque eu fui uma pessoa, sou enfermeira de saúde pública, sempre atuei em estratégia de saúde da família, sou professora também, né? Então, meu mestrado é na área de prevenção em agravos de doença, parece que as coisas vão caminhando, né? E eu sempre trabalhei com prevenção. E o Outubro Rosa, né? Então, pra gente, eu gosto da saúde da mulher, gosto de trabalhar com saúde da mulher, sempre foi aquela assim, eu sempre gostei de trabalhar, de falar, né? De prevenção mesmo, seja do câncer de mama ou de colo de útero. E aí, né, em 2019, eu estava com 34 anos, estava fazendo meus exames preventivos, né, que eu sempre oriento até as pessoas, minhas pacientes, quando passam comigo, que a gente tem que ter uma data para fazer esses preventivos, seus exames de uma forma geral, e eu sempre escolho o mês do meu aniversário. E isso foi em janeiro de 2019, fui fazer meus exames e aí o médico palpou um endurecimento diferente na minha mama. Eu não tinha percebido nada, tinha o costume de palpar, de verificar, mas não tinha percebido nada. Tinha pouco tempo que eu tinha parado de amamentar, minha filha estava com 1 ano e 1 mês, devia ter aí uns 8 meses que eu tinha parado de amamentar. Ele não suspeitou de muita coisa na hora, mas me pediu para fazer ultrassom. Esperei um pouco, né, porque a gente sempre deixa, né, gente, se não tem uma coisa que te chama muita atenção, você acaba deixando pra hora que dá. E aí passou janeiro, né, janeiro já tava no finalzinho, fevereiro, março, abril eu entrei de férias, aí eu só fui fazer em maio. Mas foi quando, né? E aí em maio, antes de eu voltar a trabalhar, eu fiz o ultrassom, que era o exame que o médico tinha me pedido pra fazer. E nesse exame ali, né, quem faz ultrassom, mamografia, tem uma nomenclatura que se utiliza, que é o BIRADS, aí deu lá, BIRADS 4. O que significa isso, esse BIRADS? Esse BIRADS é uma classificação que tem internacional. Porque todo nódulo, ele pode ter uma característica mais pro lado cancerígeno, vamos falar assim, ou não. Por exemplo, um BIRADS 2 é normal. 2? O BIRADS 1, 0, 1 e 2 geralmente são normais. Acho que, se não me engano, o 0 e 1 você repete o exame para dar uma conferida. O 3 pede um exame auxiliar. O 4 é aquela coisa assim, né? Tem grande chance de ser, mas pode não ser. Mas assim, né? Tem hora que a gente ser da área de saúde é um pouco ruim, né? Porque a gente tem uma noção. E aí eu falo que eu li o meu diagnóstico e esse foi o meu pior momento. E você já leu no ultrassom mesmo, já saiu? Já saiu. Você não deu precisou lá... fazer a... Não, fiz. Tava lá o BIRADS 4 e a característica do nódulo, lógico que o ultrassom é um exame muito mais simples perto dos outros que a gente tem. Aí já dava lá um nódulo aderido, que não tinha borda regular, então isso já levantava um suspeito de malignidade. Pelo menos pra mim ali eu fechei o diagnóstico. Você já sabia? Já sabia, imaginava? Por mais que eu liguei pro meu médico, ele marcou consulta, foi ver, por mais que eles tenham todo aquele trabalho, não, calma, o BIRADS 4 você tem de 6 a 90 e poucos %, pode não ser. Mas aí eu fiz, isso foi numa quarta-feira, na quinta eu passei com o meu médico, na sexta eu tava fazendo a biópsia. Tudo bem, gente, que nesse momento eu tava morando em São Paulo, não estava morando aqui, né?
em São Paulo, capital. Então, é uma cidade onde que te proporciona você fazer as coisas muito rápidas, né? E eu também entendo, eu tinha plano de saúde, então isso agiliza de certa forma. E aí eu fiz, na sexta-feira eu fiz a biópsia e na quarta seguinte eu já recebi o resultado. Né? E o pior é assim, longe de todo mundo. Era eu, meu marido e minha filha. Né? Meus pais e os pais do meu marido são aqui da região. Sempre fomos só nós três, né? Lá sozinhos. E assim, né, receber esse diagnóstico e você quer, ao mesmo tempo que eu queria estar próximo, Nossa. Ao mesmo tempo eu tinha um medo muito grande de contar, que é o medo de fazer as pessoas que você gosta sofrer. Nossa, Né? E aí eu tinha escolhido, assim, né, comigo mesmo, de não contar pra minha mãe até eu ter o resultado certo. Só que era uma coisa surreal que estava dentro de mim, uma coisa engasgada. Nossa, assim, eu não sei como imaginar um negócio desse. Que antes de eu sair para fazer a biópsia, aí eu liguei para ela. Eu sei que eu tirei de mim isso e coloquei nela. Pra ela. Né? Imagine ela aqui longe e eu como que isso foi. Ela se manteve firme na hora, né? Aquela coisa assim. Chamei ela e meu pai por uma chamada de vídeo. Meu pai, quando escutou, já saiu assim, meio de banda. Nossa, né? Gente, posso nem imaginar e um negócio aí desse. ela pegou e aí eu fui. Parece que naquela hora, eu não sei se foi o momento que... Parece que eu esqueci de tudo. Acho que eu tirei tudo de mim. Eu precisava falar. Por mais que o Matheus soubesse, Que né? mãe é mãe, né? Era aquela coisa assim... Que ninguém nesse mundo tem esse poder que a mãe tem. E ao mesmo tempo eu não queria fazer ela sofrer, né? Eu não queria, mas não tinha como. Mas a Não sua tinha mãe como. era o seu, né? Meu ponto de apoio. Seu ponto de apoio naquele momento. O Matheus segurou muito a onda, mas ao mesmo tempo estava nítido nele. Ele ficou assim, sem chão, sem rumo. Só depois que muitas coisas, depois que as coisas se tranquilizaram, né? Que ele conseguiu contar pra mim, assim, que ele não chorava na minha frente, mas ele ligou pra minha tia. Eu tenho uma tia que é médica, e nem só pela ser médica, mas ela é aquele ponto de apoio da família inteira, sabe? Aí diz ele que mandou uma mensagem pra ela um dia e falou assim, aqui, já que você é o ponto de apoio de todo mundo, eu tô precisando conversar com você. Entendi. Sabe? Ele precisou ser forte pra poder te dar suporte. E era um momento diferente nosso também na conta vida de casal, porque em janeiro mesmo o Matheus decidiu pedir demissão, porque ele ia ser transferido pro Rio e a gente não queria ir pro Rio. E olha como são as coisas, né? Eu peguei e falei assim com o Matheus, não, vamos pagar o plano de saúde só pra Helena, porque a gente acha que a gente é jovem, que a gente não tem problema. Aí o Matheus, não, você tá maluco, tá maluca? Eu não vou fazer isso. Você tem que, eu não fico em São Paulo sem plano de saúde. Eu falei assim, Matheus, mas assim, o que eu ganhava dava pra gente manter as coisas da casa. A gente tinha comprado apartamento há pouco tempo. E aí eu falei assim, não vai caber, aí não dá, a gente vai ter que mexer na nossa reserva. Aí ele pegou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, como meu sogro tinha emprestado dinheiro pra gente terminar de pagar o apartamento, a gente pagar a prestação pra ele. Aí ele falou assim, eu vou conversar com meu pai e quando eu voltar a trabalhar, a gente paga ele e aí a gente paga o plano de saúde. Pra não deixar de pagar o plano de saúde. Porque como ele estava saindo da empresa, a gente poderia continuar com o plano de saúde da empresa até 2 anos. Entendi. Mas aí a gente tem que pagar. Mas é muito mais barato numa cidade grande você pagar nesse caso do que, sei lá, contratar. Entendi. E era um plano assim, surreal. Top muito do bom. top. Muito bom. Nossa, Fabi, que coisa Mas maravilhosa. aí você vê, ele não estava trabalhando, o Matheus me acompanhou em tudo. Aí eu falo, como eu não posso agradecer? É verdade. Eu falo que a gente ter uma doença, conseguir tratar, ter pessoas que te dão apoio. Porque ele ficou comigo e foi assim, eu terminei o tratamento em setembro. Ele começou a trabalhar em agosto. Nossa! Então ele me ficou comigo acompanhou. todo esse momento o mais difícil, ele estava junto com você. O dia, nós recebemos um diagnóstico na quarta-feira e eu fui trabalhar na quinta
era dia de rodízio, São Paulo tem essas coisas, então eu falei assim, eu vou cedo para contar para as pessoas, porque é muito ruim as pessoas escutarem. A minha chefe já sabia que eu estava investigando, porque eu tinha voltado na segunda-feira para trabalhar, e eu falei que eu ia precisar sair, qualquer coisa, então já tinha avisado para ela. Aí na quinta-feira meu médico já mandou todos os exames, ele estava num congresso, o Matheus saiu de casa, eu fui trabalhar, ele saiu de casa, pegou os exames no consultório do médico, agendou tudo, eu fiz, e como no princípio o meu médico que ia fazer minha cirurgia, né, o mastologista, ele que fez a minha biópsia, e como ele tinha visto pelo ultrassom que era um tumor pequenininho, ele já achou assim, ó, já vamos pra cirurgia, tá, Fabiana? Porque vamos fazer a cirurgia. Então ele já me deu todos os exames, risco cirúrgico, tudo que eu precisava saber eu fiz. E eu fiz em 2 dias em São Paulo. Voltei na segunda-feira com ele, com todos os exames prontos. Nossa, você foi muito rápida. Muito. Então aí ele pegou, na segunda-feira, eu só não tinha o resultado da ressonância. Só que eu fiz no laboratório que ele trabalha também, né, que ele fez a minha biópsia. Então ele ligou pro radiologista e pediu o resultado. Mas aí veio aquela notícia. Um nódulo que era de 1,2, quando foi ver pela ressonância ele tinha 6,5. Que isso? Ou seja, um limão. Mas que louco, como assim? E aí você pode ver o seguinte, a minha mama, gente, eu sou totalmente a favor, né, do exame de toque, que eu acho que é uma forma da gente se conhecer, tem que palpar mesmo a mama, mas assim, a palpação não te exime de você ter que fazer o exame que é a mamografia, o exame de rastreio do câncer de mama é a mamografia. Mas a minha mama não tinha nada. Sabe aquele cara, eles falam que é a zika, né? Profissional de saúde sempre dá tudo ao contrário. Gente, eu tô assim. Não tinha, assim? E eu não conseguia palpar. O meu oncologista nunca conseguiu palpar meu nódulo. Que isso? Mas e aí? Aí tinha 6,5? 6,5. E aí muda. Só dava pra ver Nem sei o que dava pra ver, pra eu te falar que depois de tanto eu palpar, eu acho que eu palpava, mas não palpava ele, você palpava um durinho. Uma coisa assim, endurecida. Você só conseguiu ver o tamanho real dele na ressonância? Na ressonância. Aí muda a conduta, né? Porque a partir de 5 centímetros eu tinha um linfonodo, que aí consideram uma metástase, mas sendo na mama não é uma metástase em outro órgão, é dentro ali mesmo. Porque essa rede nossa aqui, ó, da mama, axila, tem uma rede linfática muito grande, que são as ínguas, né? Igual quando a gente dá inflamação na garganta, essas coisas, a mama, por isso que a gente tem que examinar a axila também, porque você pode ter alguma infecção na mama e não aparecer, mas vai aparecer esse linfonodo. Então eu tinha um linfonodo também, isso são critérios, né? É tudo muito protocolozinho ali. E aí eu tava com um tumor de 6,5, então ele era maior do que 5 e ainda tinha um linfonodo. Então aí o que faz? Aí muda, eu não posso fazer cirurgia. Entendi. Aí primeiro a gente fez a quimioterapia para reduzir o tamanho desse tumor e depois fazer a cirurgia. Cirurgia para tirar. Aí eu fiz 6 sessões de quimioterapia. Na quarta sessão, na quinta sessão eu repeti a ressonância. E aí foi aonde eu fiquei aliviada de novo, né? Porque tinha sumido o tumor. Caramba! Mas isso não quer dizer que eu não iria fazer a cirurgia. E aí você começou a fazer a quimioterapia em quanto tempo, mais ou menos? Desde que você descobriu? Foi tudo muito rápido, né? Como pra mim foi um ponto crucial, foi a questão do tempo. E que eu acho que atinge as outras pessoas isso. Porque eu sou da saúde pública, então muitas vezes eu recebia, a gente tinha um fluxo que era, né? As mamografias chegavam, eu da enfermagem, né? Olhava, se tivesse alguma alterada, eu já discutia com o médico,
Por exemplo, um BIRADS 4, que foi o meu, já discutia com o médico já deixava o encaminhamento pronto, eu chamava essa mulher para consulta com a enfermagem. Em São Paulo é uma realidade, tá, gente? A gente da enfermagem, a gente faz consulta de puericultura, a gente faz consulta de saúde da mulher, a gente faz consulta de hipertensão diabética, porque assim, que é os protocolos mesmo de saúde, a enfermagem tem a parte dela da essa consulta, autoridade, né, para poder fazer isso. E a gente tem protocolos que auxiliam a gente nisso. Então a gente é uma parceria muito grande, eu e o médico, assim, a gente trabalhava. E aí, o que eu faço? Eu chamava aquela mulher e já orientava ela que ela ia ser encaminhada para o mastologista, que aquela mamografia deu alterado, mas não quer dizer, a gente não sabe o que quer dizer e não sabe mesmo, né? A gente não sabe. Quando eu falo que eu li, é porque a gente já começa assim, não sou tão positiva, sabe? Mas aí, a gente sabe que tem uma demora. Por mais rápido que aconteça no SUS, tem uma demora. Não que essa demora vai atrasar na questão do prognóstico da pessoa, né? Eu acho que se ela faz tudo no tempo quanto acontece, ela vai ter o mesmo sucesso que eu tive. Mas foi muito rápido por questões assim, o plano e a cidade te possibilita você fazer esses exames muito rápido, né? Porque se você não consegue no laboratório, tem milhares. Você vai... E até e de você também, tem parte do paciente, né? Sim, e assim, e são vários, cada região da cidade tem um grupo de laboratórios. Então, se eu não conseguir ir numa região, você eu vou vai no outro. Claro. Então, é uma realidade um pouco diferente nesse sentido também. E aí, eu fiz o meu ultrassom no dia 8 de maio, dia do aniversário da minha irmã. E aí, eu comecei a fazer a quimio dia 14 de junho. Um mês. Só que nesse mês, eu poderia ter começado até antes. Mas, como eu falei, eu estava com 34 anos. Quando eu fui pro oncologista, ele pegou e virou assim, não, calma. E aí, você vai querer ter filho? Não quero mais ter filho, doutor. Não, vamos começar isso. Ele, não, calma. Não é assim. E aí, doutor Felipe Ades, que foi meu oncologista, ele é bem blogueirinho, assim, sabe? Ele é ótimo. Sumiu agora, foi embora. Ele não tá trabalhando agora numa indústria farmacêutica. Ele tinha um trabalho muito legal, que eu falava que é um trabalho social mesmo, de informação na internet, essas coisas. E aí ele pegou e falou assim, não, calma aí, vocês têm condição de fazer congelamento de ovo? Aí eu falei, temos, então eu acho que vocês devem fazer, porque hoje vocês não querem. Gente, primeiro ano de filho, quem pensa em ter outro? Ninguém quer. Né? Eu tinha acabado, a Helena estava aí com 1 ano e 6, isso foi em maio, né? 1 ano e 6 meses. Aquele primeiro ano você volta a trabalhar. Nossa, eu falo que é quando eu comecei a achar que as coisas estavam estabilizando, né? Mas vem outro desafio. É desafio. Eu falo que são desafios que a gente tem na vida. E aí ele incentivou a gente a fazer, né? Então aí eu fiz. Então eu fiz a estimulação, tudo, mais uns 12 dias aí para fazer captação de óvulo. Nesse meio tempo eu também eu implantei um catéter para fazer a quimioterapia. Isso, gente, essa implantação do catéter, até no SUS tem. E você pode pagar a parte. Eu paguei a parte mesmo tendo plano de saúde, não é nada surreal, mas dá uma qualidade de vida. Eu gosto de falar porque muitas vezes as pessoas acham que é assim, nossa, e não tem muitos médicos que falam sobre isso, parece que se você tá no SUS não oferece, porque existe. Tem uma vizinha minha lá em Descoberto, ela pegou e falou assim, gente, ninguém nunca me falou sobre isso, ela fez pelo plano de saúde e ninguém nunca tinha falado pra ela. Como é que é? O que significa? É um catéter aqui, ó, eu tenho uma cicatriz aqui. Você coloca um catéter por baixo da pele. Aí quando você for funcionar para tomar a quimioterapia, não precisa ficar toda vez funcionando. Entendi. Vai por aqui. Aí vai por aqui e pronto. Entendi. Não tem... É simples, tem dor, né? Não tem dor. E aquela questão assim, a medicação não dói também, mas ela é uma medicação que talvez pode agredir a região ali. Se perder o acesso... Aí pode extravasar e dar algum comprometimento ali na pele, essas coisas. Então, é uma tranquilidade que você tem. Com certeza. Né? E aí, assim, eu coloquei, o plano de saúde não cobria. São Paulo tem uma realidade também diferente com relação ao plano de saúde. Tem um sistema de reembolso.
Então você paga e depois você pede o reembolso, mesmo que não venha tudo, mas já vem um pouquinho que ajuda, porque é diferente aqui na região, a gente não tem isso. E aí... E você... Como é que foi a sua reação à químio? Assim, você teve muita... Pois é. Como é que você... Eu sou profissional de saúde, mas eu não sou dessa área e nunca quis. Então, o meu pensamento em relação à químio era de uma pessoa leiga. O que é a químio, né? Nossa, gente, eu vou passar mal demais da conta. Então, que eu tô falando com Meu uma pessoa leiga. Céu, o que vai ser, né? Porque a gente tem muito medo da quimioterapia, né? A quimioterapia traz esse pavor. E depois, gente, nada, tudo eu falo na vida, a gente tem que viver mesmo, né? Nada como processo. Porque eu fiz a primeira sessão de químio e eu falei assim, uai, não é assim também não. Os medicamentos melhoraram muito também, né? Via de regra aí, a gente tem os medicamentos evoluídos. Eu já vi assim que eu ia ficar vomitando, né? Você toma muito remédio para proteger, corticoide literalmente na veia, em altas dosagens para ajudar. E aí assim, eu ficava muito bem. Entendi. Sabe? Então, e me surpreendeu. Mas, é lógico, eu ficava bem o primeiro, o segundo, o terceiro dia, naquela semana que eu fiz, já começava a me deixar um pouco assim, nauseada um pouco, mas eu nunca cheguei a vomitar. Eu sempre tive muito azia, então era o que eu sentia, tá? E eu tive na quinta sessão de químio, e assim, eu ficava na primeira semana um pouco mais indisposta, cansada, o corpo mesmo reagindo. Quanto tempo você fazia? Eu fazia de 21 em 21 dias, tá. Então tinha mês que eu tinha 2, né? E o corpo fica cansado, né? Então aí eu peguei na quinta sessão, como eu tava sempre muito bem, aí minha sogra e minha mãe revezavam, né? Todas duas aqui da região, né? A família do meu marido, assim, foi imprescindível, né? Minha sogra nem pestanejou, revezou com a minha mãe pra ir, voltar, minha mãe trabalhando também. Enfim, foi toda uma corrente, né? Muita gente nos ajudando, porque no trabalho da minha mãe também as pessoas, ela dobrava plantão, pagava pra um fazer. Minha mãe também é enfermeira, minha mãe é técnica de enfermagem, e aí na época ela estava trabalhando no hospital lá em Piraúba. E aí na quinta sessão a minha sogra precisava ir embora mais cedo, não lembro mais por causa de quê, eu falei, não, pode ir. Daí o terceiro dia ela foi embora, mas aquela quinta sessão me derrubou. Me derrubou não de passar mal, eu tava sentindo um cansaço, mas muito cansaço, que eu não aguentava varrer a casa. Aí o Matheus virava e falou assim, mas pra que você vai varrer? Não varre, não precisa disso. E aí eu reclamei, né, com o meu oncologista, ele pegou e pediu uns exames. A medicação que eu tomava podia dar alteração cardíaca e eu estava tendo alteração cardíaca. Meu Deus, ainda teve isso? E era esperado, né? Fala assim, o ponto que eu tive é a fração de ejeção do coração. Então, o sangue que ele mandava pro corpo todo estava no limite. Um pouquinho já estava, mas era isso que estava gerando o meu cansaço. Entendi. Mas aí eu já estava na reta final, né? Faltava só mais uma. Eu tive meu médico na quinta sessão também, talvez foi por isso, um pouco. Eu tive uma baixa de plaquetas, ficou bem baixo, mas o que faz? Toda vez que eu ia fazer químio, eu fazia exame antes. Então, dependendo de como estava o exame, fazia ou não fazia. Mas ele tinha abaixado um pouco, ele pegou, não, dá pra gente fazer, senão você tem que tomar uma medicação para repor, e aí depois depois você voltar. Eu acho que foi tudo, sabe? E aí me derrubou bem. Mas depois eu fiz a sexta, acho que já era a vitória, já tava feliz da vida, aquilo. E a questão do coração, assim, parei de fazer a quimio, repeti o exame, o eco. Um mês depois estava tudo normal. Ai, que bom. Nossa, graças a Deus. Tudo normal, normalizou. Era a questão da medicação que poderia acontecer mesmo. Você só sabe se deu certo ou não o tratamento no final? Sim. Ou se você sabe... Depois da cirurgia, porque eu vou te explicar. Vamos lá. Eu fiz a ressonância na quinta porque é esperado pra gente saber como que tava o tumor pra eu fazer isso que eu queria saber. Como é que cirurgia. Como é que você tinha esse acompanhamento durante o seu processo? Não tem, eu só fiz na quinta sessão. Na quinta, entendi. Você não sabe se tá dando certo
o tratamento. O tratamento está realmente funcionando. Isso, a gente sabe no seguinte, assim, eu fiz a ressonância depois, né, quase no finalzinho, foi na 5ª sessão que deu que o tumor tinha sumido. É bom, né, porque a quimio resolveu, o objetivo era diminuir ele de tamanho ou desaparecer. E aí desapareceu, só que isso não isenta de eu fazer a cirurgia. E aí eu fiz mastectomia bilateral. Era uma coisa assim, meu oncologista, ele falava que eu poderia fazer só a direita, eu tive na mama direita, e que a incidência na esquerda é igual à população na casa também, sabe? Eu aumentava em 1%. Mas, gente, não tem lógica. Não tem lógica, não. Vê se eu vou fazer, não dá. Já o mastologista, que é o cirurgião, e o cirurgião plástico, falou assim, não, você é muito nova, nem vem, vamos fazer. E o meu mastologista era muito legal, ele falava assim, você vai ficar muito mais bonita. Eu falei assim, com certeza. Eu já queria colocar silicone, porque depois que a gente amamenta, que a gente tem filho, a mama não é a mesma. Eu nunca pensei em colocar o silicone, mas depois que eu tive filho, eu acho que todo mundo e passa, acho que tem que colocar na cabeça. Porque eu não tinha peito nenhum, pouco peito, e ficava aquela mochiba, vamos falar assim, aquela excesso de pele, aquela coisa assim, que eu ficava assim, gente, não, quero colocar um silicone. Foi por outras vias, né, eu ia colocar de qualquer jeito, porque o peito fica bonito, né. Aí eu fiz, porque era uma questão estética também. Só que quando tirou, né, a glândula mamária toda, porque aí eu tirei tudo das duas, né? No entanto, eu coloquei 350 de silicone. Quem pensa no 350 acha que é mas pra mim não, mas é porque eu não tenho a glândula mamária aqui. Entendi. Porque quando você coloca, eu tenho. Aí você coloca mais a sua glândula, mais o silicone, né? Seria isso? Eu não tenho nada. Quando ele me falou, eu falei, tá ficando doido, doutor, não quero ficar com muito, não. Aí ele falou, Fabiana, você tá entendendo que você não tem glândula mamária mais? Eu falei assim, não tô entendendo isso. E aí, quando tirou, né, no entanto, eles fazem na hora que eles vão fazer a cirurgia, meu médico falou que ia tirar minha auréola, um pedaço dela e fazer biópsia. Porque aí dava, no momento mesmo da cirurgia, a biópsia deu negativo, ele colocaria a auréola de novo. Entendi. Tem gente que não consegue por causa que ela dá positivo, então aí descarta, né? No meu caso, conseguiu manter, então eu não tirei a auréola, né? Que ótimo. Manteve. A minha cirurgia foi muito delicada, assim, eles foram muito bons. Eu não tenho quase cicatriz nenhuma. Eu tenho uma boa cicatrização também. E a estratégia que eles fizeram, que geralmente tem que fazer igual aquela de quando você vai redução de mama, que é um T. Sei. E o meu não. Ele tirou a auréola e veio um pouquinho pra cá. Entendi. E aí operou até a minha axila, porque eu tive que tirar, como eu falei, eu tinha um linfonodo. E aí eles tiram vários, né? E mandam pra biopsiar. Tem uma margem de segurança ali pra eles tirarem. E aí, quando foi fazer o exame patológico para saber, viu que na peça, né, no que tirou, ainda tinha alguns pontinhos do tumor. E com a graça de Deus, só o linfonodo, que fala que é o sentinela, que deu positivo. Os outros que tiraram, não desfaz o esvaziamento axilar, antigamente fazia, a gente perdia bem o movimento do braço. Eu posso falar assim, que com a fisioterapia me ajudou muito. Eu não tenho, tem vezes que dá um choque, alguma coisa assim, mas nada assim que me impossibilita mais o movimento. Mas eu fiquei bem rígido no início, mas fisioterapia... Nada que atrapalhe essa não, vida. Hoje tem um pouco de perda de força, mas nada que me deixa assim, impossibilitada de nada. E aí, depois que veio esse resultado, aí foi a outra conduta. Então, nós vamos fazer a rádio. Aí eu fiz 14 sessões de rádio e tomei uma medicação que é um quimioterápico, que eles falam que é tipo assim, uma forma de blindar o resto do corpo. É um quimioterápico mais fraco, durante mais um ano. Então, eu fiquei aí mais um ano, de 21 em 21 dias, tomando essa medicação. E agora... Graças a Deus, né, já estamos aí com 3 anos. A maior incidência de voltar ao câncer do tipo que eu tive, porque nós temos 4 tipos de câncer, né? Tem o triplo negativo, laminal A e B e o HER2, que é o que eu tive. E esse tipo de câncer, ele
tem uma alta incidência de retornar, né, nos 2 primeiros anos. Então agora eu já estou numa fase mais tranquila, mas eu falo que é mais tranquilo, mas não quer deixar que o medo não visite, né? É isso que eu ia te perguntar, como é que é a vida pós-câncer? E assim, antes de falar isso, que bom, né? Que coisa maravilhosa escutar a sua história e ver a sua cura, né? Ver que você foi curada, e isso é maravilhoso, assim, tô emocionada aqui, de verdade, tô escutando sim, sabe? Igual como se eu tivesse... falar pouco, né? Não, eu tô assim, se escutando, que maravilhoso, sabe? Ouvir a sua história, né? Porque hoje em dia você pode contar que ela teve início, meio e fim. Sim. E você conseguiu finalizar ela. E parabéns, assim. Eu não sei se é parabéns, não sei o que eu te falo, mas... Eu falo que, eu não assim, sei o que eu na falo. vida, todos nós, cada um de nós temos um desafio. O Matheus tinha muito aquela coisa, assim, de perguntar pro meu médico, mas por que, doutor? Por que, tipo assim, por que com ela, né? 34 anos, fiz todos os exames genéticos, na minha família não tem nenhum caso, eu fui o caso, e eu não tenho a mutação genética pro câncer de mama. Ah, tem como ver isso hoje em dia também. Tem, eu fiz, que é o BRCA lá. São 2 testes genéticos que eu fiz e não deu. Uhum. Então, ou seja, é o acaso. É o A maioria acaso, dos cânceres de mama são o acaso. A parte genética é mais ou menos de 15%. Entendi. Então, por que eu tive câncer? Porque, como diz meu médico, né? Eu acho fantástico. Ele fala assim, ué, por que, Matheus? Primeiro, porque ela é mulher. E segundo, porque ela tá viva. É verdade. Só tem as coisas quem tá vivo, né? E ninguém tá ileso a isso. Eu não sou mais especial do que ninguém. Ninguém pode falar que não Né? vai acontecer, né? E assim, é uma característica minha, eu sempre enfrento muito as coisas. Mesmo com medo, eu vou. Depois eu sinto as consequências. Eu falo que eu não tive tempo de processar o que estava acontecendo comigo. Falo que isso tem vindo muito mais forte agora. Uhum. Parece quando eu paro, tem dias assim, eu choro, que eu penso, meu pai, eu passei por isso tudo. Que o força. processo é muito difícil, né? Mas é igual eu falo, gente, mas tudo na vida, todo diagnóstico de uma doença não é fácil, né? Só que o câncer e outras doenças mais traz um peso muito grande. Por quê? No passado era o quê? Fardado à morte. Não tinha cura. Mas hoje tem. Eu falo assim, graças a Deus que eu tive e tem remédio para poder tratar. E não é porque eu fiz particular, gente. No SUS também tem. Também tem. A gente recebeu aqui a Thalita também das festas no começo do mês e ela estava exatamente explicando isso, que eles estão lá também para ajudar nesse processo, para tentar agilizar o máximo possível para os pacientes. Já sabe? mostrado o que precisa, né? Eu lembro dela falando da questão dos exames, o que precisa para não chegar lá e ter que voltar. Exatamente. E isso é essencial, sabe? Ter pessoas assim, né? Aqui você vê em São João, uma cidade tão pequena proporcionalmente, né, assim, dentro dos grandes centros, e tem um local que acolhe tanto, E não é só com câncer de mama, ela deixou claro que é com todos os tipos, porque, gente, muitas vezes, talvez não tenha um profissional que vai conseguir orientar essa pessoa, não porque ele não quer, na correria, aí ele explica ali no momento que você fala com a pessoa, ela tá num outro mundo. Então ela não consegue processar, talvez ela tá sozinha. Tem força, às vezes, pra poder... Sim, e aí não é por falta do profissional, não. A gente não escuta, né? Vamos nos colocar, quando a gente recebe uma notícia que não é legal, pode ser de saúde, pode ser no trabalho, você deleta o resto. Você não consegue fazer mais nada. Aí você tem um lugar onde que você pode ir, que as pessoas te direcionam, porque mesmo assim, quando você fica perdida, aqui em São João você sabe onde você pode ir. Exatamente. Você sabe onde que você vai ser acolhido, que vão te dar informação de qualidade, que vão te cuidar. Então isso é sensacional. Não, sabe? E eu acho que é sensacional também você estar disposta a ajudar as pessoas aqui nesse podcast. Eu espero do fundo do meu coração que a gente chegue a várias mulheres, né? Que a gente consiga alcançar pessoas e que você, com a sua história, consiga tocar no coração dessas pessoas que às vezes acabaram de receber um diagnóstico, que estão passando pelo processo de quimioterapia, de radioterapia, né? Seja ele qual for, e que essa pessoa se sinta acolhida também. Com certeza. E virou mais do que nunca, se eu sempre gostei
de atuar na saúde da mulher como enfermeira, hoje mais do que nunca. É minha bandeira, né? Eu falo que aonde me chamar, mesmo com um pouco de vergonha, eu vou, porque o que é essencial nesse processo, não só no processo de câncer, vamos falar um pouco da prevenção aí também, né? A gente fala hoje em dia do exame de toque, mas eu sei que muitas mulheres têm medo. Sim, né? Eu mesmo, gente, eu tenho, assim, é claro que eu faço o toque, mas assim, eu tenho medo. Sim, porque, e isso daí, quanta gente fica falando assim, pra que eu vou fazer? Vai que eu acho Vai que eu alguma acho, coisa. tem muita gente que fala isso, né? Não acho não, tá, gente, mas eu... E aí, gente, é um lema que é meu, quem procura acha, mas acha cura. Ai, maravilhosa. Entendeu? Porque o câncer de mama, a gente sabe, gente, é um câncer que ainda mata muitas mulheres, gente. Eu fui conversar com uma roda de mulheres sábado lá em Piraúba, eu peguei alguns dados no INCA atual. Espera-se para esse ano, de 2020 a 2022, mais de 66 mil mulheres vão ser diagnosticadas com câncer. E a gente sabe que o diagnóstico no câncer no Brasil, já tem um estudo que mostra isso, estou falando de uma forma geral, dependendo do lugar onde que você tem o diagnóstico, você é fardado à morte mesmo. É muito triste, né? Por quê? Quando você pega o mapa lá, muito bonitinho, você vê lá na região norte, tudo clarinho, é como se lá não tivesse detecção, né? E aqui no sul e sudeste, aquele tudo vermelho, com muitos casos, aí você fala assim, então aqui não tem. Mas não é, gente, não é que não tem. É porque, infelizmente... Não tem acesso. Porque, olha só, atualmente eu moro em Descoberta, uma cidade de 5 mil habitantes. Se eu quiser fazer um exame, aqui em São João faz tomografia hoje, olha só, um exame mais específico. Mas se não quiser, vai em Juiz de Fora, você tem 1.001. Você anda o quê? Uma hora. Se não quiser ir de fora, pode ir no bar, que tem uma grande rede hospitalar também legal lá de exame. Então, você imagina uma pessoa que está lá em Manaus, naquela região da Amazônia lá, que tem muitas estradas, que nem tem que estradas. Não tem acesso. Não tem aí acesso, vai andar gente. 400 quilômetros para chegar. Pra poder fazer um exame? Para fazer um Não exame. fazer. Aí quando vem o resultado, as pessoas nem não chegam. Não chegam. Então e aí um outro dado muito interessante, que a mortalidade maior ainda quando a gente pega no estado de São Paulo. Uma grande mortalidade, ou seja. E aí que eu chamo a atenção. Porque olha só, é um estado que tem acesso, que tem recurso, porque eu vejo hoje atuando por aqui, eu vejo a questão muito de cota, essas coisas, tem umas cotas de mamografia, cota para tal exame. E eu atuei no município de São Paulo. Eu, como enfermeira, pelo protocolo que a gente tinha, a partir dos 50 anos, que é a idade de rastreio do câncer de mama, eu, como enfermeira, poderia solicitar um exame. E não tinha cota. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente poderia. Agora, você vê os municípios que é difícil, né? A questão do custo, né? É outra realidade, é um município muito mais rico. Então aí você vê que é um município que tinha tudo para já estar reduzindo, né? E é um município, um estado, né? Não vou falar do município, mas o estado de São Paulo ainda morrem muitas mulheres. E no meu ponto de vista, como enfermeira também, tem muito disso, do medo. Sim. Não, com certeza, e o medo gente. Não é só no tocar. E aí eu falo assim, como que as pessoas falam quando a gente vai fazer o toque? A gente sempre orienta a fazer depois da menstruação, na hora que você vai tomar um banho, por quê? Eu gosto muito de falar assim pra gente se olhar. Você se olha? Olho. Não, mas é olhar de outra forma. Não é olhar só aquilo que não tá legal na gente. Eu tenho que fazer um botox aqui. Minha barriga tá... Nossa, meu peito tá caído. Mas a gente não se olha no sentido de querer ver a gente, de se tocar. E aí eu falei com as meninas outro dia assim, gente, o toque não é só passar a mão. Porque tem muita gente que faz assim, pronto, toquei. Foi. Acabou, já tá bem feito. Não, eu falei, você gosta de um abracinho só assim ou você gosta de um abraço que te aperta e te acalenta? Eu gosto de associar ao abraço. Então, quando a gente tem um carinho com a pessoa, a gente não dá aquele abraço gostoso? Aquele toque para a pessoa sentir aquilo que você tá transmitindo para ela. E por que a gente não faz isso com a gente? Verdade.
Então eu falo que não é um toque, o toque tem que tocar, tem que sentir. A gente fala para pegar esses 3 dedos aqui mais ou menos e ir fazendo, apertando mesmo. Mas e se eu ver alguma coisa? A maioria das coisas que você vai sentir é benigna, não é cancerígena. Ou então você não vai nem sentir, porque eu não senti. Mesmo depois com o diagnóstico, olha, foi um sufoco. Eu nem posso falar se eu senti. Porque eu sabia a direção dele, aí você então ficava acho palpando. que é aqui. E ficava palpando muito. Porque tem uns que são diferentes, cada pessoa é de um jeito. E se eu achar alguma coisa diferente? Eu sempre oriento, procura o posto de saúde, gente. Muitas das pessoas têm uma visão equivocada dos postinhos de saúde. Já falo até com sentido minoritário, isso me afeta profundamente, porque é a minha área. Lá tem enfermeiros, se você não consegue chegar no médico, muitas vezes as pessoas só querem consulta, né? A gente só quer curar, a gente não quer prevenir. Né? Ninguém procura só para prevenção, só quando tá doente. Aí procura enfermeiro, conversa. O agente comunitário de saúde, gente, ele não vai saber fazer um exame, mas ele sabe te orientar também. Te direcionar, ou conversa com ele, você não teve como ir no posto, falei assim, olha fulano, eu fui palpar, achei uma coisa esquisita, conversa com a enfermeira, vê se ela pode olhar pra mim. A enfermeira não vai dar diagnóstico não, gente. Se ela palpar mesmo algo diferente, ela vai saber se é uma glândula, alguma coisa, ela tem a noção para isso, mas ela vai conversar com o médico, aí talvez o médico vai te chamar para uma consulta, então aquilo vai desenrolando, né? Então esse toque tem que ser com carinho, aquele do abraço mesmo, de se abraçar, de sentir. Né? Não é só passar a mão, eu falo, ninguém gosta só de uma coisinha exatamente, assim. É legal, eu sei que né? você falou. Até pra mim mesmo. Porque certeza. A gente precisa disso. E aí, quando você me fala assim, pra quem tá agora recebendo um diagnóstico, é um jargão que todo mundo fala, né? Que é aquela coisa que fala assim. O que você falaria, né? É uma coisa que todo mundo fala, tudo passa, né? Tudo passa mesmo, gente. Mas o processo, até chegar e você ter a conclusão que passou, porque isso nem eu tenho ainda, mas eu acredito que já passou. Já passou, né? Não, já passou, em nome de Jesus, já foi. O momento do diagnóstico é a pior fase mesmo. Acho para qualquer doença ali. Para qualquer coisa. E assim, o que eu sinto que a gente tem que acolher todas as nossas dores. Eu aprendi isso agora, né? Todas as nossas alegrias, as nossas tristezas, da mesma forma que a gente gosta de exteriorizar a alegria, porque a alegria é legal a gente colocar, mas a tristeza não é, né? Então, assim, a gente pode ficar triste, a gente tem que chorar, eu acho que tem que chorar mesmo. Eu não chorei muito, segurei muito, porque tava ali minha mãe e meu marido, se eu fazesse, era um sentimento terrível. Às vezes você tem que ser forte. Aí eu ficava assim, você quer ser forte, né? Eu não posso chorar, porque se eu chorar, eles me veem chorar, eu tô magoando quem? Aí, nossa, enfim, cabeça da gente não fica muito bem não, gente, mas terapia, psicólogo, todos os hospitais, seja do SUS ou particular, nessa área tem psicólogo. Eu passava no início com a psicóloga do próprio hospital, depois não adaptei muito, porque ficava achando ruim, né, porque minha mãe, ou minha sogra ou o Matheus tinha que sair da sala, quando eu tava tomando químio, eu ia preferir, depois faço particular, né, faço a parte. E terapia é vida. Nossa, assim, eu acho que todas as pessoas que vêm aqui, a gente sempre chega nesse consenso, gente, façam terapia. Mas pra quem tá passando agora, assim, eu reforço nesse sentido, chore, coloque pra fora suas dores, acolha, né, cada parte da gente, mas acima de tudo, acredite, tem remédio, gente. Não é tem o fim, cura, né? Não é o fim, sabe? Igual quando eu falei assim, a quimioterapia... Depois que eu passei, eu falei assim, gente, eu senti mal mesmo, foi uma sessão, mas não foi de vomitar, foi cansaço do corpo. O remédio traz alguns efeitos mesmo. Isso foi comigo, gente. Cada pessoa é de um jeito. Mas o momento que você tá ali tomando, eu ficava parecendo que eu não tava fazendo nada. E não tava mesmo, né? Então, assim, é muito difícil o diagnóstico por causa do medo. E hoje, quando eu falo da minha luta, é da gente, enquanto mulheres, buscar por políticas públicas que melhorem esse acesso, que agilize esse acesso.
porque ainda mais no momento que a gente estava, né, assim, elegendo deputado, agora presidente, esse era o momento da gente buscar esse tipo de política da agilidade. Porque quando eu te falo que eu não tive tempo de pensar, e é muito fácil para mim falar isso, porque falar assim, eu enfrentei e fui mesmo com medo. Eu não tive nem tempo. Né? Porque dentro de um mês tudo aconteceu, você tem que fazer exame, e assim é com todo mundo, você tem que fazer isso, você vai fazendo. Mas você imagina uma pessoa que recebe uma mamografia, aí daqui um mês vai passar com o mastologista pedir uma biópsia para vir esse resultado, vamos supor que aí dura 3 meses. 3 meses gente, com você... com a cabeça, querendo saber se você tem ou não tem uma coisa. Não tem jeito. Isso eu tô colocando numa sessão assim, mais rápida até, porque a gente sabe que essa morosidade do sistema, né, não prejudica no prognóstico, eu acredito, quando é feito, quando a pessoa procura e faz direitinho, se ela tá, lógico, né, gente, um diagnóstico precoce. Do início, né, que não tem metástase em outros órgãos, nem nada. Aí, assim, você viver com aquela culpa, né? Com aquela coisa assim, da onde que vem? Aí é pior. É pior, não, com certeza. Né? Porque eu falo assim, isso pra mim é um ponto muito chave. O tempo das coisas. Porque eu não tive tempo mesmo pra pensar. Isso é bom também, eu acho. Sim. Né, no quesito. Por mais que eu tenha que pensar e sentir depois, mas depois a gente tem quem cuide da gente. E depois você já tá no ufa, né? E uma outra coisa, não para quem está recebendo o diagnóstico agora, mas quem está próximo. É isso aí, gente. Porque uma coisa que a gente sentiu muito, mesmo a gente estando distante, né? Mas as pessoas se afastaram mais ainda. Sério? No sentido hoje, né? A gente tem uma compreensão, eu falo de mim e do Matheus aí também, que a gente sabe, né? A terapia me ajudou a entender esse ponto, que as pessoas talvez se afastem por não saber como lidar. Aí eu falei assim, não vou ligar, não vou perguntar como que ela tá. Aí vai que ela não quer falar. Vai que ela não quer falar. Gente, se tiver alguém que estiver passando por alguma doença dessa próximo de vocês, eu tenho certeza que ela quer que você ligue e pergunte, e aí, como é que vão você as coisas? E pergunta, conversa de outras coisas, chama ela, vamos tomar um café hoje? Se ela quiser falar, ela vai falar. Se não quiser, a gente precisa sair, a gente quer sair, a gente quer falar. Eu tinha muita necessidade de falar e eu via que muitas vezes quando eu começava as pessoas ficavam até meio assim, não quer tocar muito no assunto, isso depois até. E eu falo assim, não gente, não tem problema, eu gosto de falar, eu acho que eu sinto a necessidade de expor, de colocar, de colocar pra fora. Mas nós sentimos muito isso, assim, não só, lógico que a família mais próxima ali, eles não tem nem como, né, coitados? Eles entram no barco junto só ali. Vai. E agora, amigos, meus colegas próximos, tal, assim, eu compreendo hoje, assim, né, como eu falei, uma terapia ajuda aí, porque você ficava assim, nossa, gente. Sumiu, cadê ninguém a pessoa? Fala nada, sabe? Eu lembro um dia que uma amiga minha mandou uma mensagem pra mim falando que estava em Aparecida e estava rezando por mim. Gente, tem coisa melhor? Ela perguntou, e como que você tava? Eu comecei a falar de um monte de coisa. Aí eu falei assim, vem aqui em São Paulo. Eu falei, não posso, a gente veio rapidinho, mas eu queria falar. Gente, é isso. Só pra falar, estou orando, rezando por você. Sabe? E acaba que as pessoas que talvez eram novas que tinham chegado na nossa vida se mostraram até mais presentes. Eu tinha uma coordenadora na faculdade que eu dava aula, gente, ela fazia a conta direitinho. 7 horas da manhã, no dia que eu ia fazer química, ela me mandava uma mensagem, hoje é um bom dia, que mais um dia de vitória, alguma coisa assim, pronto. Coisa que talvez até gente da minha família nem perguntava, sabe? E o que eu mais queria era falar, era colocar, era receber carinho, sabe? É alguém chamar pra você tomar um café. Encontrar um pouquinho, falar de outras coisas também. Outras coisas, se quiser falar, tava lá, Helena, falar de filho, falar de tudo, de passear. Porque a vida também não é só isso, né? Continua tendo outras coisas. Com certeza. Né? Continua tendo. Então isso eu falo sempre que eu posso, eu falo assim, seja mais perto. O Matheus sentiu muito. Nossa, imagino. Assim, homem ali, aquela coisa de sair, não tava trabalhando, né? E aí foi um primo meu que estava em São Paulo, ele foi também um parceirão nosso, porque o Matheus ligava para ele, Felipe,
vamos tomar cerveja? Aí o Felipe, eu morava de um lado da cidade e ele no outro. Ele saía da onde ele estava e ia lá. Aí os amigos dele ligavam pra ele, não, eu tô aqui com o Matheus, eu morava na Moca, tô aqui com o Matheus na Moca. Os meninos iam pra lá, sabe? Aí fazia... Pra dar uma animada, uma movimentada. E aí aquilo relaxava, sabe? Entendi. Mas isso é um ponto que eu falo, as pessoas afastam não por não saber lidar. Por mal. Por mal, por não saber lidar. Eu imagino, eu entendo também esse lado. E agora eu queria que você falasse, assim, por último, 3 mulheres que te inspirou, 3 mulheres que te marcou nesse seu processo, da sua vida como um todo, né? Não só nesses processos, mas eu gosto sempre de que a gente exalte outras mulheres aqui no Pod Café, que eu acho que isso é muito bom. A gente tá aqui pra gente se fortalecer e fortalecer outras mulheres também. É muito de parar pra falar assim, né? Não tem como eu não falar da minha mãe. Mãe é mãe, né, gente? Porque a minha mãe, ela sempre foi muito batalhadora com a gente, sempre foi um exemplo de uma pessoa honesta, que corre atrás do que quer, né? Que sempre incentiva nós, né? Venho de uma família humilde e meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito para fazer o melhor. Nós somos 3 filhas, né? E aí a minha mãe sempre falou assim, eu não tenho nada, mas eu tenho minhas 3 filhas formadas. Maravilhoso. Né? Uhum. Então, e com muito suor e sacrifício. Então, tudo que a gente tem lá em casa, a gente sabe de onde que veio, como que foi, qual o sacrifício que foi ali. E minha mãe foi uma guerreira, porque o ano de 2019 foi muito difícil para nós lá em casa, não só pelo meu câncer. Meu pai teve uma doença, teve um problema de vesícula, já deu uma infecção no fígado, tudo na mesma época. Na mesma época. Ela aguentou a barra. Minha irmã separou no mesmo ano, então eu falo assim, que foi muita coisa. E tem hora que eu fico até preocupada com ela, porque ela vai... Então, por isso, assim, essa característica minha de ir enfrentando é muito dela. É dela. Uhum. Porque ela é assim. Minha mãe é muito assim, você não vê, eu fico com medo até a hora que ela vai fraquejar. Uhum. Sabe? Você sempre tem... Hoje eu tenho estando mais próximo, fico até preocupada, porque ela enfrenta muitas coisas e vamos embora. Uhum. Né? Agora, na vida também, agora eu não tenho como não trazer também, que foi pessoas que estiveram muito próximas, são 2 mulheres, e aí eu vou falar que me acolheram e cuidaram de mim nesse processo, né? Que foi minha sogra, a Ângela, né? A Ângela talvez é conhecida por aqui, já foi professora aqui na Unipac. Ela foi uma pessoa assim também que não mediu esforços, sabe, para estar comigo. Ela é uma pessoa muito positiva, ela é uma pessoa que sempre tá com alto astral, de riso fácil, sabe? E ela foi assim, nem sei falar, sabe? Eu não tenho mãe nem também, como né? agradecer, é uma mãe. Porque ela e a minha mãe ficava assim, as 2 ali firmes o tempo todo, né? E eu tenho na minha família também, a gente não sai, né? Uma pessoa que me inspira pelo jeito que ela é, pela postura dela. Num passado, quando eu era muito menor, eu tinha um pouco assim com ela, que é a minha tia Cidinha, né? A tia Cidinha, ela é uma médica, né? E ela é minha tia, porque casou com meu tio, mas meu pai sempre trabalhou pro pai dela. Então, eu chamo ela de tia antes mesmo dela casar com meu tio. O pai dela a gente chama de avô, e quando eles não tinham os netos dela, então ela tem sempre muita proximidade com a gente lá em casa. E ela sempre foi um esteio, uma mulher forte, uma mulher de postura, honesta, correta. Ela chegou a entrar para política, né? Foi prefeita lá em Pirauba durante 2 mandatos, e a gente na família, uma vez, eu virei para ela, perguntei assim, tia, mas por quê? Porque tanto desgaste, né, gente, quando política. Você entra nessas áreas, que você fica assim, você não precisa disso, né? E ela me falou assim, sabe o que acontece? É uma coisa muito difícil quando a gente acredita que a gente pode fazer um pouco mais pelo outro, a gente se engaja nisso de tal forma que a gente não consegue largar. E eu queria fazer algo mais por Pirauba. Legal. E ela conseguiu. E ela conseguiu, porque ela foi uma boa gestora, ela entrou bem e saiu bem, né? Porque ela foi uma gestora, ela era política. Não é de politicagem, mas diferente. Político, porque o viver é político. Você tem que tomar decisões, né? Eu falo um político que fala não, não é um não. Ele fala assim, olha, eu não posso fazer, ele não te enrola. E ela era assim.
Ele consegue falar não. Sabe? E essa força dela, ela transmite, ela segura a gente de todas as formas na família. E nós somos uma família de muitas mulheres, né? Quando eu tive meu diagnóstico de câncer, eu tinha perdido uma prima minha há 1 ano com câncer. Nossa. Tá aqui, ó. Nós somos 13 netas. Olha! Aí, né, nosso símbolo do infinito, 13 fazendo um coração e a Patrícia aqui. Ai, gente, que legal. E assim, que era da família do meu pai, né? E aí ela mesma virou esse dia e falou assim, quando eu falei com a minha mãe o diagnóstico, eu respirei, depois passei, coloquei a Helena pra dormir e liguei pra ela, já eram umas 10 horas da noite. Aí eu liguei pra ela pra pedir pra ela dar apoio pra minha mãe. E ela eu peguei e falei assim, ai tia, te acordei? Ela falou assim, não, porque eu não consegui dormir mais depois que sua mãe não me ligou. Porque a minha mãe já tinha ligado pra ela, então é o apoio mesmo da gente, né? E aí eu só liguei pra ela e falei assim, eu te liguei pra você cuidar dela. Olha só essa preocupação. Eu precisava que ela cuidasse da dela. sua mãe. Porque eu sabia que eu tava jogando uma bomba. A gente, hoje, depois de ser mãe, a gente sabe, eu quero que venha em mim, mas não venha na minha filha, né? Então não tem como, ela sempre foi isso pra gente, né? Eu admirei mais ainda depois que ela entrou pra política, no sentido assim, que ela não precisava daquilo que ela passou. E ela realmente fez pra ajudar. Pra ajudar o próximo, né? E eu acho que isso daí é a maior forma de doação que você pode ter. Porque, né, se a gente pode, acho que a gente tá aqui nesse mundo pra isso. Se a gente puder fazer a diferença na vida de uma pessoa, que seja, muitas vezes a gente pensa em coisas grandiosas, né? Mas não, é acolher, um abraço, escutar, coisa que conseguir perceber. Mas pra gente perceber, a gente também tem que estar aberto. Exatamente. Eu acredito nisso, né? Então, acho que são essas. Acho que essas eu tô muito bem Nossa, representada. Eu tô assim, te escutando. E, nossa, quanta inspiração. Eu queria falar que você, assim, uma grande inspiração pra mim. E eu acho que agora vai ser inspiração pra muita gente também. Um exemplo, não só inspiração, mas um exemplo de força, um exemplo de sabedoria, muito conhecimento. E eu acho que você abordou de uma forma, né, esse assunto de uma forma tão maravilhosa, tão leve, que foi muito bom de escutar. Eu mesma sou uma pessoa que tenho muitos problemas com esse tipo de assunto, que pra mim hoje eu estava muito estressada também de falar sobre isso, né? Que é um assunto delicado, principalmente pra mim. Eu acho que você abordou de uma forma tão leve, tudo tão tranquilo, sabe? Que deu uma tranquilizada no meu coração. Eu espero que tranquilize também o coração de muitas mulheres, não só quem está passando por isso, mas quem também tem medo de passar por isso. Sim. E como a gente falou, ninguém tá ileso, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, eu só te agradeço, assim, nossa, do fundo do meu coração, de você ter topado compartilhar a sua história, falar um pouquinho da sua vida, né, da sua vida pessoal mesmo, pra gente, né, pra outras mulheres. E obrigada, assim, eu que agradeço, tem que falar né? isso. E uma coisa que passou, mas eu acho que está muito presente na minha fala, quando eu falo de força, superação, gente, a gente tem que ter a nossa espiritualidade. Ah, claro, sem né? dúvida alguma. Para mim é Deus, para outro, meu Deus, minha Nossa Senhora das também. Graças, que me ajuda, que me dá força, mas alimentar a alma com espiritualmente é o que faz a gente seguir em frente, eles que dão força. A gente saber que tem alguém aqui em cima que tá olhando, que tá... Porque eu não acredito num Deus que dá doença. Eu acredito num Deus que te fortalece. E tem muitas coisas daqueles pensamentos assim, Deus só dá aquilo que a gente consegue carregar. Não, Deus não dá doença. Exatamente. Tá? Deus dá força pra gente. Deus dá força pra poder passar por isso. Pelos desafios da vida. E obrigada. Pra mim é um prazer estar aqui, né, gente, com a Érica. Gente, eu tô assim, ainda mais encantada com você. Já era encantada com você, agora ainda, nossa Deus, gente, muito encantada. Gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, assim como eu. Que vocês também, que ele ajude, né, como a gente já falou aqui, que possa alcançar mulheres. Se você conhece alguma mulher que está passando por isso, envie esses vídeos pra essa mulher, né, ajude. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus.